dia. Obrigada, Ilona. Queria mais uma vez agradecer ao INSPER, né, por nos receber aqui, e à Fundação Lehman por financiar essa pesquisa, e lembrar, né, e agradecer também aos pesquisadores envolvidos nessa pesquisa comigo, né, o professor Francisco Soares, que felizmente ou infelizmente está de férias, por isso não está aqui, a Carolina Zogby, doutora pela GV em Economia, e o Davi Pitombeira, que é aluno de Economia da FEA, e o professor Chico Soares, que trabalha na Avalia, ex-professor da UFMG, e eu que coordenei tanto o estudo quantitativo, esse estudo quantitativo, como o estudo qualitativo que a Ilona se referiu anteriormente. Bom, eu vou falar um pouco sobre o que a gente está chamando de sistema estruturado de ensino, né, e quais são os tipos que a gente identificou aqui no estado de São Paulo, como a gente fez o levantamento da informação, a pesquisa em si, a metodologia, a síntese dos resultados, e um pouco conversar com vocês sobre quais são as hipóteses que a gente tem de por que isso tem o impacto que a gente observou, né? Eu queria só fazer um parênteses também aqui, dizer que eu acho que é importante, né, e acredito que as avaliações de impacto ou avaliações seja de programas, de políticas públicas, elas têm que avançar para além do número, né? Elas têm que avançar para além de dizer, olha, determinada coisa impacta, para a gente começar a compreender o que a gente está chamando de programa, o que a gente está chamando de tratamento, o que a gente está chamando de tecnologia, né? E eu acho que isso é uma parte importante dessa pesquisa, é um esforço grande, eu acho que da minha parte, da Fundação Lehman também, de mais do que dizer para vocês ter um impacto X, dizer para vocês, olha, a tecnologia que a gente acredita que está fazendo isso acontecer é essa, tentar abrir essa caixa preta, né? Porque eu acho que isso que é a contribuição que a gente pode dar para a política pública, porque aqui ninguém está aqui porque a gente quer vender material, né? Não é esse o objetivo, pelo menos nosso, né? Eu sei que as editoras, esse é o objetivo delas, mas não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é um pouco desvendar esse mistério, né? Bom, portanto, a nossa hipótese, a partir do momento que a gente já tinha um estudo qualitativo a respeito do material estruturado e das mudanças que ele causava na sala de aula, a nossa hipótese é que o impacto seria positivo, porque a partir do momento que a gente estrutura a sala de aula e, de certa forma, a gente cria um mecanismo de controle indireto, a gente vai falar mais sobre isso depois, a gente consegue um impacto positivo no aprendizado dos alunos. Bom, o que a gente está chamando de sistema estruturado de ensino, né? A gente está chamando de sistema estruturado um conjunto de materiais didáticos para aluno e para professor que estruturam o currículo escolar. Esses materiais, eles podem ou não vir acompanhados de capacitação pedagógica vinculada ao uso de materiais, que no geral acontece, seja nos sistemas públicos e privados, depois eu vou falar sobre os tipos. Também pode ter ou não acompanhamento pedagógico ao corpo docente e também pode ter ou não portais educativos para professores e para alunos, tá? Então, a gente observa os sistemas, né, que estão no mercado, e mesmo os sistemas públicos, que combinam essas coisas, né? Mas, no geral, esse conjunto de materiais com a capacitação. Os tipos, né, a gente poderia dividir os sistemas em dois tipos, né, sistemas privados e sistemas públicos. Os privados, eles têm duas origens. A primeira origem seriam as empresas do setor de educação e a segunda origem, ONGs. As empresas do setor de educação, a gente também pode dividir em duas partes. A primeira são redes de escolas privadas, que podem ou não ter origem em cursinho, que é o que a Ilona mencionou. Então, como essa seria o caso do COC, do Positivo, que tem origem em cursinhos pré-vestibulares, de onde vem o nome apostila, ou pode ser de redes privadas que criaram um know-how, né, que criaram seu próprio material a partir do trabalho na sua escola, como é o caso do Poeridomos, e que passou a vender essa tecnologia, esse know-how, para a rede privada e para a rede pública. E também nós temos editoras, né, que editam livros didáticos e que vendem para o PNLD, que passaram a desenvolver sistemas de ensino. Esse é o caso da Moderna, que tem o sistema Uno, da editora Abril, que tem o sistema Ser, Abril Educação, que tem o sistema Ser. Então, esses são exemplos para vocês. Nós também temos, né, no setor privado, organizações não governamentais sem fins lucrativos que ou entregam gratuitamente essa tecnologia que eles desenvolveram, seja na sua escola, como é o caso da Fundação Bradesco, né, ou organizações não governamentais cujo objetivo era realmente
buscar uma solução e ajudar a escola pública, como é o caso do Instituto Ayrton Senna, que tem o Acelera, enfim, que é um material estruturado, como é o caso da Ação Educativa, por exemplo, que tem um material estruturado para o EJA. Né? Então, é um conjunto de materiais didáticos para o professor, para o aluno, e uma capacitação que é entregue gratuitamente ou não ao setor público. Né? E nós temos, mais recentemente, os sistemas estruturados dentro do setor público, né? Onde administrações municipais, secretarias municipais ou estaduais de educação, a partir do seu próprio corpo de profissionais, corpo técnico, desenvolve um material estruturado baseado mais exatamente no seu currículo, seja municipal ou estadual, ou que contrata consultores, empresas para fazer isso. Então, nós temos, no geral, a gente observa esse tipo de sistema em municípios grandes, é o caso, por exemplo, do município de São Paulo, ou em redes estaduais. Né? Ou o município grande, por exemplo, que é Barueri, que é um município grande e rico, que contratou uma empresa para fazer o seu próprio material. Né? Então, esses são os tipos que a gente observa de material de sistema estruturado existente hoje no Estado. Um desafio grande dessa pesquisa era o levantamento da informação. Porque esta informação, ela não era uma informação que estava disponível para nós pesquisadores. Né? Quais são os municípios, quais são as escolas que utilizam o sistema, desde quando elas utilizam, em que série elas utilizam, que sistema elas utilizam. Então, um desafio grande que a gente tem feito esse esforço desde 2007 é manter essa base de dados, fazer esse levantamento. Então, aí é uma lista de coisas, né, de esforços que foram feitos para levantar essa informação. Né, e foi muito importante, né, esse contato direto que a Fundação Lehman tem com os secretários municipais de educação do Estado de São Paulo via seminário Líderes em Gestão Escolar, porque isso permitiu, tanto no seminário como em questionários que a gente mandou a posteriori para os secretários, ter um retorno muito alto de informação que faz com que a gente acredite que essa informação é bastante fidedigna. Além disso, a gente fez muita ligação telefônica, às vezes até para a escola, para checar se a informação da secretaria batia com a informação da escola. Porque, acreditem ou não, apesar de ser um fenômeno recente, existe muita troca, não é muito clara a fidelização do município com determinado sistema. Então, uma vez que ele adotou, ele vai continuar adotando. Então, a gente tem muita troca e a gente tem acompanhado também essa troca. Então, eu acho que essa base de dados ela tem bastante relevância para as futuras pesquisas sobre isso. Baseado nessa informação que a gente levantou, né, eu queria mostrar para vocês aqui a evolução, né, do uso desses sistemas nos municípios de São Paulo. Na pesquisa que a gente apresentou em 2008, a gente não estava fazendo o levantamento dos sistemas públicos que a gente começou a tabular a partir de 2008. Então, como vocês observam aqui, a partir de 2004, a gente teve um crescimento bastante grande no estado de São Paulo, aqui, né? Isso aqui é número de municípios que utilizam sistemas estruturados. E isso se deu mais pela entrada de várias empresas no mercado nesse momento. Né? Então, isso levou a uma expansão grande. E a gente observa aqui que o que a gente está chamando de sistema público, que é o que muitos municípios chamam de material próprio, mas que é comum a todas as escolas, ele teve uma evolução muito pequena. Esse salto que a gente observa aqui e essa queda que a gente observa aqui se deve a que a oferta gratuita que o governo estadual fez do programa Ler e Escrever para as redes municipais. Então, com essa oferta gratuita, vários municípios que compravam o sistema de ensino deixaram de comprar para utilizar esse material gratuito. Tá? Então, e como a gente sabe que a municipalização ela é muito maior na primeira e quarta série, e esse material é destinado para séries iniciais, isso fez com que houvesse essa queda. Né? Então, a gente teve várias mudanças nesse momento e uma subida, provavelmente, de municípios que não tinham dinheiro, talvez, para adotar, ou tinham uma resistência para adotar um material privado, que começaram a adotar o público quando ele foi oferecido gratuitamente. Quando a gente olha a participação, né, dos diversos sistemas, né, são 291 sistemas no total, sendo que 73 são públicos, a gente vê que o COC se mantém como que mais tem convênios com os municípios, sendo que o COC foi o primeiro sistema a ser criado, né, em 99. Por alguns anos ele ficou sozinho, né, nesse mercado. E em segundo lugar, a gente já tem o Ler e Escrever,
né? A gente separou aqui o São Paulo Faz Escola, porque tem alguns municípios que só adotam a parte de 5º ao 8º ano. Agora, não necessariamente isso aqui reflete número de alunos, tá? A gente só está falando número de municípios que tem convênio. Então, o que isso representa, né, esses números? O que esses números representam? Representam 46% dos municípios do estado de São Paulo, se a gente levar em consideração tanto o público como o privado. 34% dos municípios usam sistemas privados, isso corresponde a 555 mil alunos de ensino fundamental, aproximadamente, usando esse material, e 12% dos municípios usam sistema público, que representa um número maior de alunos, como eu falei para vocês. Os sistemas públicos, no geral, estão em municípios maiores. Então, por exemplo, o município de São Paulo está nessa conta. Só o município de São Paulo tem praticamente 500 mil alunos. Então, se a gente tirar o município de São Paulo dessa conta de sistemas públicos, cai para 200 mil. Então, a gente teria 500 mil no privado e 200 mil no público, mais o município de São Paulo, que distorce qualquer número, né? Isso representa aproximadamente mais de 1 milhão de alunos que está usando, de alguma maneira, um material estruturado na sala de aula. Isso representa 50% da matrícula municipal e 24% da matrícula da rede pública. Eu não vou entrar nessa coisa, mas a rede estadual também usa, porque eu acho que aí é uma outro tipo de implementação, né? Quando o material chega na rede estadual e a gente está falando aqui só de redes municipais. Vamos à pesquisa, né? Qual era o objetivo dessa pesquisa quantitativa? A gente queria estimar o impacto que o uso desses materiais teria sobre o desempenho do aluno. E eu quero destacar 2 coisas aqui que eu acho importante e que tem a ver um pouco com o desenho da pesquisa e com a nossa hipótese. Primeiro, quais foram as medidas de desempenho que a gente escolheu utilizar na pesquisa? Além da proficiência média em matemática e língua portuguesa na 4ª série ou 5º ano do ensino fundamental na Prova Brasil, a gente procurou observar também a distribuição, né, dos alunos na escala de proficiência da Prova Brasil. Então, para quem não está familiarizado com essa escala, né, a gente olha a distribuição e a gente gostaria que o número maior de alunos estivesse no nível adequado ou avançado, né, e que um número pequeno de alunos estivesse no nível abaixo do básico. Então, praticamente a gente dividiu aqui em 3 níveis. Adequado e avançado, sendo um grupo, abaixo do básico sendo outro grupo, e o básico sendo esse grupo do meio. Então, a gente vai observar também, tanto em matemática como em língua portuguesa, como que essa distribuição está mudando a partir da introdução do sistema estruturado de ensino. Tá? E esses cortes de 225 e 200 são os cortes utilizados no estado de São Paulo, tá? Que são considerados adequados e suficiente. E abaixo do básico. Uma outra característica dessa pesquisa, que difere da pesquisa anterior que eu participei, é que a gente utiliza a escola como unidade de análise e não o município, né? Depois, a hora que a gente chegar nos números, a gente vai entender por que eu acho que isso é um diferencial importante da nossa pesquisa. Quando a gente simplesmente olha os dados da Prova Brasil 2007 e separa os municípios entre aqueles que utilizam o sistema em 2007 e os que não utilizam o sistema em 2007, que é um pouco o que a imprensa fez e muitos dos sistemas fizeram no seu site, logo que saiu a divulgação da Prova Brasil 2007, a gente observa que sim, né, que tem uma diferença positiva a favor das escolas que usam o sistema estruturado. 9 pontos em leitura, 10 pontos em matemática. E mesmo uma diferença positiva a favor das escolas que usam sistemas de ensino na distribuição nos níveis de proficiência. 8% a mais de crianças no nível adequado, 7% a menos de criança no nível abaixo do básico. Mas a gente sabe que a gente não tem como saber, somente olhando para esse número, se essa diferença que a gente observa, né, ela se dá ao tratamento, no caso, ao sistema de ensino, ou se elas são diferenças que existem entre as crianças que estão em determinadas escolas que usam sistema e as escolas que não usam sistema. A gente não sabe se as características estão associadas ao uso do sistema ou às escolas e aos alunos.
Então, a gente precisava de um método de análise de impacto que permitisse que a gente controlasse para esses dois fatores. Fatores relacionados à escola, fatores relacionados ao aluno, né? E a gente sabe, né, que as características socioeconômicas dos alunos é o que mais impacta no resultado. Então, era muito importante a gente poder controlar para essas diferenças e a gente poder observar se existiam diferenças sistemáticas entre os alunos que frequentavam escolas com sistemas ou sem sistema. Uma primeira olhada para os números, né, deixou a gente bastante contente, porque a gente observou que não existia diferenças, né, olhando, são algumas das variáveis que a gente usou como controle no nosso modelo, que eu vou mostrar para vocês. Quando a gente olhou as características socioeconômicas, educacionais e culturais dos alunos, a gente não observa diferenças sistemáticas na média dos alunos que frequentam escolas que utilizam o sistema e de que não utilizam o sistema, né? Inclusive, em alguns quesitos, por exemplo, fez ensino infantil, a variável era contrária ao uso do sistema, porque a gente sabe que ter frequentado a pré-escola tem um impacto na nota e, portanto, a proporção de crianças que tinham frequentado a pré-escola era maior nas escolas sem sistema do que as escolas com sistema. Isso vale também para a educação da mãe e a educação do pai, né? Então, a gente não observou diferenças sistemáticas entre essas crianças. De qualquer forma, era importante também a gente separar, né, por tipo de escola, a gente poder saber exatamente se as diferenças que a gente estava observando, lembre-se, nós temos 2 pontos no tempo, 2 medidas no tempo. A gente tem a medida de 2005 e a medida de 2007. Né? Então, a gente precisava saber se a diferença entre uma medida e outra, elas se relacionavam com esse sistema estruturado. Então, uma outra coisa que a gente precisava fazer era comparar coisas iguais. Então, a gente precisava agrupar as escolas, né, entre as escolas que, entre 2005 e 2007, adotaram esse sistema estruturado, daquelas escolas que não adotaram o sistema estruturado nesse período. Então, essa escola que adotou o sistema a gente está chamando de tratamento, e as escolas que não adotaram a gente está chamando de controle. No entanto, a gente também sabe que tem uma outra aspecto importante na educação brasileira, que é a gestão municipal, e que ela faz a diferença, né? E a gente tem trabalhado muito próximo aos secretários, a gente percebe, né, essa diferença. Portanto, a gente também tinha que ser capaz de controlar por uma coisa que tecnicamente a gente chama de viés de seleção, que é por que algumas secretarias de educação elas tomam essa decisão e outras não tomam. Isso pode ser coisas positivas ou negativas, não importa, não vou entrar no mérito dessa questão. O que eu quero dizer é que se a gente não compara coisas iguais, na verdade eu posso estar atribuindo ao sistema de ensino alguma coisa que tem a ver com o secretário de educação. Nesse sentido, a gente criou esse grupo que a gente chama de placebo, que são aquelas escolas que, apesar de elas não terem usado o sistema de ensino entre 2005 e 2007, elas adotaram em anos seguintes, de 2008 até 2010. Então, a gente pode dizer que, de alguma forma, se existe alguma coisa comum entre os secretários que adotam esse sistema de ensino, a gente controla a partir desse grupo que a gente chamou de placebo. Bom, a gente não tem como fazer um estudo experimental, ou até envolveria muito dinheiro, enfim, toda a polêmica em torno de você atribuir aleatoriamente livros para uma criança ou para outra. A gente optou por um desenho quase experimental da análise dos dados, que é chamado de diferenças nas diferenças. Né? Se vocês olharem até o nome dos grupos, né, ele tem uma semelhança com a pesquisa médica. Né? Então, o tratamento é aquele que recebe o material, o placebo é aquele que não recebe, mas que não é a mesma coisa do controle, porque ele, na verdade, ele tem uma diferença com relação ao grupo anterior. Então, a gente chama esse método de quase experimental. A gente abordou essa metodologia de 2 formas, e eu acho que vai ficar mais claro o que a gente fez na hora que eu mostrar os números para vocês. Tá? Eu estou tentando traduzir, eu acho que é importante a gente entender de onde vêm esses resultados, né? Mais do que eu simplesmente ficar mostrando o número para vocês. Uma primeira forma de abordar essa metodologia é a caixa de dupla diferença, e uma outra forma é fazendo uma regressão
de 2 períodos de tempo. Então, eu vou primeiro mostrar a caixa de dupla diferença, primeiro para matemática e depois para a língua portuguesa. Então, o que a gente fez aqui? A gente fez uma média de todas as escolas que a gente classificou nesse grupo de tratamento para 2005. Fez uma média de todas as escolas que a gente atribuiu, que a gente colocou no grupo de tratamento em 2007. A mesma coisa a gente fez com o placebo, a mesma coisa que a gente fez com o controle. Aí a gente calculou a diferença entre esse ano e esse ano e esse ano e esse número que está aqui. Depois a gente faz a diferença da diferença. Agora, prestem atenção, a gente não compara o nosso grupo de tratamento com o nosso grupo de controle. A gente não compara quem usou, para nós o impacto não está entre quem usou e quem não usou e nunca vai usar. Ele está em quem usou e quem vai tomar a decisão de usar, porque a gente sim acredita que tem uma diferença, e a gente observa que tem, né? Então, porque a diferença entre esse e esse é 7, entre esse e esse é 5. Então, a gente atribui o impacto do sistema estruturado à diferença entre o grupo de tratamento e o grupo placebo, que é isso aqui. Eles partem de pontos diferentes em 2005, que seria o início aqui da nossa reta, e a gente observa que tem um aumento de 5 pontos entre o grupo placebo e o grupo tratamento, que a gente atribui isso ao impacto do sistema estruturado na proficiência da matemática. Quando a gente olha a língua portuguesa, a gente tem um resultado parecido, também de 5 pontos. A gente faz exatamente a mesma coisa e a gente mede o impacto pela diferença desses dois, né? E aqui a gente também tem uma diferença de 5 pontos. Sendo que se a gente fosse o grupo controle, tem uma queda na proficiência média, né? Então, essa diferença aqui seria muito maior. A gente nem fez essa conta. Uma outra forma, e talvez a gente diz, bom, mas você fez aquela média, o que aconteceu com as características dos alunos que estavam dentro da escola? Bom, a gente partiu do princípio que não existiam diferenças sistemáticas, né? Mas uma forma mais rigorosa de fazer essa metodologia é a gente usando uma regressão, onde sim a gente coloca todos aqueles controles com respeito às características dos alunos que estão dentro das escolas. Porque aquilo que a gente observa é uma média, mas a gente não sabe como essa distribuição se dá dentro de cada rede, né? De fato, dentro de cada escola. Então, a gente procedeu fazendo uma regressão, né? Colocando mais ou menos 20 variáveis de controle do aluno. Muitas daquelas que eu mostrei para vocês. Se fez pré-escola, se o pai vai na reunião da escola, se o nível educacional do pai, os bens de consumo, se o aluno já reprovou, etc. Variáveis que a gente acredita que ajudam a explicar o resultado. E quando a gente faz isso, a gente gera um coeficiente para cada grupo, para o grupo de tratamento e para o grupo placebo. A diferença na diferença, ela já está pronta, vamos dizer assim, nesse modelo, tá? Eu vou mostrar, então, já o quadro. E aqui também, a gente, além de olhar a proficiência, a gente olhou a distribuição, como eu falei para vocês, né? A gente olhou a distribuição dos alunos, o que acontece com essa distribuição com o uso do sistema estruturado. Então, esse quadro resume um pouco os achados que a gente teve a partir da regressão. Como vocês veem, em termos de proficiência, tanto em matemática como língua portuguesa, não tem muita diferença com o método da caixa, né? Lá era um pouquinho menor matemática, um pouquinho maior português, mas é por volta de 5 pontos na prova Brasil. Para quem também não está familiarizado, porque você diz, bom, mas a média é 200, né, 188 e só 5 pontos, o que isso representa, né? Há controvérsias. A Fátima está aqui, também ela pode ir. Mas inicialmente, quando foi criada a escala do SAEB, né, a ideia era de que ia existir 50 pontos entre as 4 séries que iam ser examinadas. Então, a ideia era de que existe 12 pontos, a criança deveria agregar 12 pontos a cada ano escolar, para no final ela chegar no adequado da próxima série. Né? No caso de 200, ela vai chegar no 250. Então, a gente pode dizer que 5 pontos é aproximadamente entre 4 e 5 pontos, é de 1/3 a meio ano escolar, que você ganha ao utilizar um sistema estruturado. Então, a gente tem que entender essa pontuação dentro da escala da prova Brasil, né, e não como
Isso aqui não tem nada a ver com o IDEB, nada disso. Tá? Com relação à porcentagem de alunos no nível adequado ou abaixo do básico, a gente observa também um aumento de em torno de 4%, de 4 pontos percentuais, no número de alunos que passa a pertencer a um nível adequado ou avançado nas escolas que utilizam o material estruturado, em comparação ao placebo, mais uma vez, né? Porque ao colocar ele na regressão, a gente está fazendo a diferença aqui, tá? A gente está fazendo essa diferença aqui. Eu não estou usando esse coeficiente, mas eu estou fazendo a diferença entre esse e esse, tá? E uma diminuição da porcentagem de alunos que estão embaixo do básico. Também vamos tentar entender a magnitude desse número, né? Em 2005, a média para o estado de São Paulo era de 20% das crianças da quarta série estavam no nível adequado ou avançado. Então, você conseguir, né, a partir da introdução de uma tecnologia na sala de aula, levar 5% a mais de crianças, 4% a mais de crianças para esse nível, não é pouco. Não é pouco, né? O impacto não é tão grande se a gente for olhar comparativamente, aí todo um tema para discussão de equidade que a gente pode fazer também na hora do debate, quando a gente olha a capacidade que o sistema estruturado tem de tirar os alunos que estão no nível abaixo do básico, né? Então, o que significa você estar abaixo do básico na quarta série em língua portuguesa? Você praticamente não lê. Então, a probabilidade de tirar essas crianças que também não dominam as habilidades básicas de matemática, de fazer contas básicas de adição e subtração, a capacidade que o sistema estruturado tem de tirar essas crianças que estão abaixo do básico e levá-las ao básico é menor, ou ao avançado, né? É menor do que ele tem de levar as crianças do básico para o adequado e avançado. Isso eu acho que para os pedagogos dá para um outro evento, né? Que realmente ele é um material para a média. Ele é feito para quem está na média, muito mais para quem está na média do que para quem está mais para baixo dela, né? E isso não é só no caso do método estruturado, né? Também quem tem estudado equidade dentro dos sistemas educacionais brasileiros, a gente vê que quase todas as tecnologias que a gente introduz na escola, elas acabam servindo muito mais aos mais favorecidos do que aos menos. Aqui é só uma simulação, né? Imaginando que nós temos 3 escolas com a mesma distribuição, isso aqui também é para matemática, no ano de 2005, o que aconteceria, né? Então a gente tem aqui o adequado ou o avançado, a gente tem aqui o abaixo do básico e a gente tem aqui o básico, né? O que aconteceria com elas, dependendo de que grupo elas se encontrem. Então a gente observa claramente que essa aqui é a que mais aumenta, né? A gente diminui aqui, mas a gente não consegue diminuir muito essa daqui. A gente diminui, mas porque, obviamente, a gente tem uma mudança, uma melhora do sistema, né? Que a gente observou uma melhora do sistema entre 2005 e 2007, geral, né? Enfim, aqui, basicamente, eu resumo os resultados, né? Quando a gente olha para as proficiências médias em 2007 das escolas que usam e não usam, a gente observa que tem uma diferença a favor das que usam. Quando a gente faz uma avaliação de impacto, a gente observa maior ganho em proficiência, tanto em leitura e matemática, nas escolas que a gente chama de tratamento, com relação às escolas que a gente chama de placebo, que vão adotar somente mais para frente, e um aumento percentual entre os alunos que estão no nível adequado e uma diminuição percentual um pouco menor dos alunos que estão abaixo do básico. E aqui, para fechar a minha apresentação, e voltando um pouco à ideia de que eu acho que é muito importante a gente discutir não só o número, mas a tecnologia em si, né, porque eu acho que para o gestor público é isso que importa, né? O que a gente acredita, qual é a nossa hipótese e o que essas visitas às escolas e as conversas que a gente tem com os secretários levantou de hipótese, que explica um pouco, né, o impacto que esses métodos ou esses sistemas estruturados têm na sala de aula. Primeiro, eu acho que existe uma maior exposição dos alunos ao conteúdo, né? E uma das razões para a gente acreditar nisso é que a gente escutou de vários professores
que com a introdução desse sistema estruturado, que estrutura o currículo e organiza o trabalho da sala de aula, ele não pula mais o conteúdo, coisa que ele fazia antes, né? E ele não escolhe, ele não seleciona o conteúdo, porque também a gente ouve isso muito, principalmente professor de primeira a quarta série. Eu prefiro língua portuguesa, eu não gosto muito de matemática. Então ele força, ele concentra, né? Aí o pessoal está balançando a cabecinha. Aqui a secretária, ele concentra mais as suas aulas, né? Naquilo que ele acha que ele sabe fazer melhor, ou enfim, que ele gosta mais, e ele acaba deixando de lado determinados conteúdos, e isso acaba não acontecendo quando você estrutura esse currículo. Uma outra coisa, isso me surpreendeu muito, porque a gente entrevistou professores de primeira a quarta série, o professor aprende o conteúdo que ele não dominava pelo simples fato dele ter a apostila, né? Isso, para mim, foi uma das coisas que me chocou bastante. Até a parte de pular eu já sabia que existia. E, enfim, a gente sabe, né? A Ilona falou um pouco, assim, o nível de formação dos nossos professores, e eu não estou nem falando só do fato deles não saberem ensinar, enfim, estou dizendo um pouco de como eles vêm do próprio ensino médio, né? É muito baixo. Então, não é óbvio que eles dominem o conteúdo de primeira a quarta série. Não é óbvio que eles saibam somar uma fração. Não é óbvio. E eu acho que quando ele se vê obrigado a ensinar, e quando ele tem uma capacitação onde ele vai aprender a ensinar, ele tem que obrigatoriamente aprender, não tem escapatória. Ou ele vai ensinar errado. E eu não acredito que os professores queiram fazer isso. Eu não parto desse princípio. Eu parto do princípio que eles querem fazer melhor, desde que eles tenham apoio para isso, né? Então, eu acho que isso faz com que exista uma maior exposição dos alunos ao conteúdo, porque o que eu não sabia, eu não ensinava, ou ensinava errado, não tinha apoio, ou pulava. Então, agora ele está exposto a maior conteúdo, portanto, ele vai melhor na prova, ele aprende mais. A gente também escutou, né, dos professores e dos diretores, que o uso do tempo na sala de aula, as rotinas de sala de aula melhoraram. Primeira coisa que ficou clara, né, que todo mundo citou, era menos cópia da lousa. O fato de ter o livro do aluno tem um impacto importante, a Ilona falou sobre isso, e a gente escutou isso também. Parece uma coisa menor, a gente fala, nossa, o Brasil é a oitava economia do mundo, estamos quase chegando lá, e as crianças não têm um livro didático que elas possam levar para casa. Eu acho isso, honestamente, uma vergonha. Porque por mais que, teoricamente, o livro possa ser levado para casa, na prática ele não é levado para casa, e é isso que importa. Entendeu? Não importa o que está escrito, o que importa é o que acontece. Então, ou a gente cria mecanismo para que as coisas aconteçam, ou a gente muda, entrega o livro. Eu acho que a gente tem que começar a pensar a política pública desde esse ponto de vista, né? Então, não leva para casa, porque os professores são cobrados se aquele livro desaparece, portanto, ele vai querer garantir que aquele livro não desapareça, ou porque simplesmente não chega o livro para todo mundo. Então, tem que dividir. Então, fica lá no armário da sala, usa a turma da manhã, depois usa a turma da tarde. Então, ele tem que copiar. Se vai ter lição de casa, ou a professora faz o xerox, ou ele tem que copiar do livro didático no caderno. Então, muito tempo. O Carnoy também observou no livro dele. Alunos copiando da lousa. É uma característica da nossa escola pública que eu acho que tem que acabar. A aula, ela se transforma numa aula mais estruturada, pelas duas coisas que eu falei lá em cima, mas o fato de ter um livro do professor que ajuda, o professor consegue cobrir mais a matéria. Eu vi isso de uma professora. Ela dizia, por que a sua aula ficou mais eficiente? Bom, porque assim, eu tinha 2 aulas de língua portuguesa. Na primeira aula eles copiavam da lousa, na segunda ele explicava. Agora, como ele tem o livro dele, eu uso 2 aulas para explicar. Então, é disso que eu estou falando. Tá? Essa é a vida real. Tá? O resto é retórica. Maior controle do trabalho do professor, isso também foi uma coisa que surpreendeu a gente, porque não é um controle direto. Tá? E quando a gente perguntava para os secretários o que acontece quando um professor não quer usar o material estruturado, né? Enfim, a gente fez essa pergunta em municípios pequenos, essa realidade pode ser diferente, a gente está tentando estudar aqui os municípios de São Paulo, e a gente talvez se depare com outra realidade, não sei ainda, a gente não começou, mas o secretário olhava para mim e disse, mas como assim? Por que ele não vai querer usar? Era meio que ele não existia quase essa
ele não tinha pensado nisso. Simplesmente porque ele falou, olha, eu já tenho uma outra forma, acredito nisso e vou continuar fazendo o meu trabalho. Né? Então, não existia uma punição, não existia, pelo menos nas cidades que a gente visitou, uma punição formal com relação aos professores que não usam o material, nem poderia existir, mas acaba existindo uma pressão, sim, por parte do diretor e da equipe para que todos utilizem aquele material. Porque tudo em torno da escola e da rede começa a girar em torno daquele material. Então, obviamente, a pressão existe. Mas não só isso, e que isso me surpreendeu muito. Os alunos e os pais, né? Vários professores reportaram que alunos e pais se dirigiam à escola quando tinha página em branco na apostila, porque eles queriam saber por que aquela página estava em branco, por que o professor pulou, ou o diretor, enfim, queriam uma explicação. E isso é interessante, se a gente imagina, né, e a gente não entrevistou pais também, a gente só falou com o professor, mas os professores relataram que a aceitação dos pais era grande, primeiro pela questão do status, que é óbvio que essa associação que existe entre uma apostila de um sistema privado e a qualidade da educação que eles fazem, mas não é só isso, né? Também pelo fato de que eles acompanhavam muito mais o que o filho fazia na escola dessa forma. Né, versus um caderno que ele não sabia onde estava, onde ia, de onde começou. Né? Então, facilita esse acompanhamento e, portanto, um controle social sobre o trabalho maior. Né? E uma outra hipótese que eu acho que não é nova, né, de que quando você alinha o material didático do aluno, a orientação ao professor e a capacitação docente, você está focando, né, nisso e está garantindo uma melhor, um impacto positivo. Né? E por que esse alinhamento ele não é novo? Se a gente observar todos os materiais de formação do MEC, vamos lá, a gente pega Profa, Proletramento, Gestar, Progestão, que não é do MEC, enfim, do Concede, a premissa desses materiais didáticos é essa mesma. É a mesma, de que eu tenho que alinhar, de que eu tenho que ter um manual, de que eu tenho que controlar cada formação, o formador que dá esse curso, ele tem a sua aula formatadinha para ele, é só entrar no site que vocês vão ver, né? E ele diz, olha, primeiro você faz uma discussão, depois 5 minutos, depois você não sei o quê, isso aqui é modular, né? Então, de certa forma, a educação já trabalha, né, com isso. A gente não faz isso na sala de aula, mas a gente já trabalha com isso quando formamos formadores. Bom, eu paro por aqui, né, eu vou chamar a Ilona, ela vai fazer umas considerações finais e adoraria poder ouvir a opinião de vocês a respeito. Obrigada.